O dia que minha Kundalini despertou, sim. Esse assunto é polêmico, ele é íntimo, mas eu resolvi trazer porque muita gente tem muitas crenças e lendas ao redor dessa energia Kundalini. Se você não sabe o que que é a energia Kundalini, eu também vou explicar aqui para facilitar aí a compreensão. A energia Kundalini no yoga é representada por uma serpente que está ali bem na base da nossa coluna, em volta ali em 2 voltas no nosso Muladhara Chakra, nosso primeiro chakra. E ela vai ascendendo, né, pela nossa coluna vertebral para despertar. É uma energia super potente. Dizem que quando ela desperta, a gente se ilumina, a gente tem aquele estado de plenitude para sempre, a gente vira um guru com superpoderes, mas não é bem assim que acontece, tá bom? Eh, a gente tem no corpo as nadis, no nosso corpo energético, que são como se fossem veias onde a energia vai passando. E com algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão bloqueando, então a energia fica um pouco estagnada aqui e ali. E isso é o que traz o bloqueio da energia e que impede que a nossa Kundalini desperte. Temos as nadis, então, que são essas veias, e a Sushumna, que é o canal principal, que fica ali como se fosse na nossa coluna vertebral, no nosso corpo físico. Quando a Kundalini ela atinge aí esse despertar, ela sobe, vai até o topo da nossa cabeça e aí é quando a gente sente essa iluminação. Bom, o que aconteceu comigo? O ano era 2021 e eu já dava aula de yoga há alguns anos, já praticava yoga há alguns anos, já me alimentava uma alimentação mais prânica, mais pura. Eu fazia pranayamas, que são os exercícios de respiração, praticamente todos os dias. Meditava, entoava mantras. Então, eu já meio que estava preparada, me preparando para isso, mas eu não imaginava que ia acontecer dessa forma, e nem que um dia ia acontecer comigo. Então eu fui num workshop de Tantra, eu já estava estudando Tantra também há algum tempo, e nesse workshop a gente ia ter basicamente massagens. E na hora que a gente foi fazer a massagem íntima, eu fui receber, eu não esperava que eu ia ter esse tipo de gozar. No meu gozar seria outro, mas como eu falei que ia ser íntimo, e tá sendo íntimo, gente, então presta atenção aí. É, ele foi realmente esse despertar. Então, quando começou, eu comecei a sentir umas coisas esquisitas, o meu corpo começou a vibrar, até aí tudo bem, né? Tá vibrando, tá pulsando, mas aí eu comecei a sentir alguma coisa desagradável e eu queria sair dali correndo, tava me sentindo uma ansiedade, como se fosse uma sensação de pânico. E eu não conseguia falar para parar, não conseguia me movimentar, porque eu estava tremendo muito. E foi aí que tudo ficou maravilhoso. Do nada, a minha energia realmente mudou, tudo ficou realmente mais claro, me trouxe uma clareza muito profunda, uma sensação de compaixão, de amorosidade, de como se eu estivesse assim num lugar incrível. Acho que aquilo sim é a definição de céu. E eu não queria sair de lá. Eu lembro que a sensação é: eu não quero sair desse lugar jamais. Mas durou somente alguns minutos. E é essa a diferença entre mim e muitas pessoas que já tiveram isso, que já aconteceu isso de despertar Kundalini, e os gurus, né, que a gente tem algumas lendas e notícias sobre eles, né, que tem até alguns superpoderes, dizem. Não sei se é verdade. Sou um pouquinho cética, pode não parecer, mas eu sou bem cética para algumas coisas. Eu realmente nunca vi esses superpoderes. Mas hoje eu acredito porque eu já vivenciei algo assim muito parecido. Então, com anos de yoga, de pranayama, de mantras, a gente consegue ter realmente essa sensação por alguns minutos. E é possível sim a gente despertar a nossa Kundalini. Agora, a minha intenção é realmente permanecer ali por o máximo de tempo possível. A gente tem aí outras práticas que estão ajudando a gente, como a ativação energética da Kundalini, que é basicamente, na minha percepção, a ativação dos chakras, né? Então a gente vai desbloqueando os chakras, a sensação acaba sendo mais sutil, mas muito boa, onde a gente traz uma clareza.
A gente consegue ver o que realmente é importante para a gente na nossa vida, no nosso propósito, o que a gente consegue compreender quem somos no mundo, o que viemos fazer e qual que é realmente a parte que nos cabe aqui. E isso é o que a maioria das pessoas busca, não é mesmo? Essa clareza, a visão de propósito, a conexão realmente com a nossa consciência superior. E é essa consciência que hoje eu tento trazer no meu trabalho através dessa ativação energética da Kundalini. Já tenho alunas que conseguiram despertar a Kundalini, mesmo a gente não estando trabalhando exatamente isso, mas de forma indireta sim, porque na real, gente, o que realmente me move hoje é me sentir bem e fazer as pessoas se sentirem bem, sendo elas mesmas, né. A gente tá num mundo onde a gente é bombardeado com muita informação a todo tempo, a gente acaba ficando muito confuso com tudo que a gente precisa fazer, quem sou eu, qual é o meu lugar no mundo. E quando a gente acessa esses estados, a gente consegue perceber uma harmonia no nosso pensar, no nosso propósito, enfim, nutrir a nossa alma do que realmente importa e ver o que realmente faz sentido para a gente e o que não faz sentido. Nem sempre é super agradável, porque a gente tem que ter a percepção também do que está trazendo trauma para a gente, do que não está fazendo bem para a gente mudar. E para isso a gente precisa colocar luz sobre isso. E quando a gente faz essa ativação profunda, a gente consegue visualizar isso e consegue também ver muitas soluções, ter muitos insights para mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. E o melhor, ter coragem para isso. Ativamos também a nossa criatividade, enfim. É algo que a gente precisa vivenciar mesmo para saber como que é. E cada vez que a gente vivencia, acontece algo diferente. Então nunca é igual. É, foi a experiência, assim, mais, forte que eu já tive falando em espiritualidade, e olha que eu já tomei ayahuasca, se vocês quiserem eu também posso trazer para vocês como que foi a minha experiência, mas o foco aqui é a gente realmente ficar bem, trazer clareza, acessar essa nossa consciência superior que a gente já tem, só que a gente às vezes fica mais bloqueada, oculta, né? Por causa de tantas coisas que a gente vivencia no mundo e a gente tá aqui para vivenciar isso mesmo, né? Bom, se você quer saber mais, ficou com alguma dúvida, quer trazer aqui a sua sugestão para que eu fale no próximo vídeo, pode trazer e me fala se você já vivenciou alguma coisa parecida com isso, que eu vou adorar saber, tá bom?